Nosso assunto a partir de agora é para você, amigo telespectador, que convive com crianças de alguma maneira, para você que já tem filhos ou que pretende tê-los. Na verdade, para todos nós, né? Porque crianças tem para todos os lados e tem praticamente em todos os lugares. Nós vamos falar a partir de agora sobre educação ou disciplina positiva. Eu falei positiva, não punitiva. Quem vai nos explicar um pouquinho sobre este assunto é a psicóloga Ângela de Oliveira, que nos visita no estúdio. A gente agradece a tua presença, tá, Ângela? Eu que agradeço o convite. Fala um pouquinho pra gente, Ângela, pra gente começar esse bate-papo. O que é disciplina ou educação positiva? A educação positiva, ela vem como um equilíbrio entre a educação muito rígida, muito punitiva, e entre a educação muito liberal, que às vezes chega até a ser negligenciado a questões dos limites. Então, a educação positiva, ela fica no meio desses dois tipos de educação, como uma forma de equilíbrio, onde precisa existir a disciplina, mas também ela abrange a questão dos afetos e das emoções. E como é que a gente coloca o limite disso? As pessoas, no momento que ouvem isso, podem dizer, e os limites onde é que ficam? Porque as crianças são danadinhas, né? Sim, os limites, eles são fundamentais de serem trabalhados com as crianças. Não pode ser negligenciado nenhum tipo de comportamento errado. Mas é um limite que é colocado de uma forma diferente do que com as punições e castigos e palmadas. Então, os limites, falando em educação positiva, tu faz a criança refletir sobre o comportamento que ela teve. Tu acusa que o comportamento foi errado e faz com perguntas a ela e vai dando habilidade para ela entender o porquê que foi errado, para que ela não faça mais, não por medo da punição, mas por entender o que aquele comportamento pode trazer de prejudicial. Exemplifica pra gente na prática, no dia a dia, tá? Perfeito. O Joãozinho chutou a canela da maninha. E aí, como faz? Vai botar no cantinho da disciplina? Realmente não. Ótimo. Não, porque ele não vai entender o porquê ele está no cantinho da disciplina se o Joãozinho ainda não tem capacidade de empatia, de ter se colocado no lugar da maninha e entender que o chute machuca. Então, é essa conversa que precisa existir, né? O filho foi lá, chutou a filha, de abaixar no nível dele, de conversar olho no olho, perguntar, por que tu fez isso? O que aconteceu? Tu sabe que quando tu chuta as outras pessoas, isso machuca, isso dói. Tu gostaria que alguém fizesse isso contigo? Para que esse comportamento ele seja extinto, não por medo do castigo, mas porque ele entenda que a gente não deve bater nas outras pessoas. E por quê? Então, a educação positiva, ela vem também para desencadear novas habilidades na criança. Não só o que é certo e o que é errado, mas por que isso é certo e por que isso é errado. Isso independe da idade, porque de repente o Joãozinho tem 2 aninhos, é pequenininho, e tem o Joãozinho de 7, de 8, 9, 10 anos, e aí? Com certeza, né? Depende da idade, principalmente na hora do diálogo. Não pode falar com uma criança de 2 anos com o mesmo vocabulário que usa com uma de 10. Porque ele não vai entender, né? Mas entender que machuca, ele sabe que machuca, usar palavras que a criança já é acostumada a ouvir, e mesmo sendo muito pequenininho, é importante que exista essa disciplina e que esse comportamento seja mostrado como errado, para que depois esse comportamento ele não vire um hábito e daí é mais difícil de extinguir. Tu mencionou uma palavra que eu acho fundamental aí, que é empatia. É desde pequenininho, então, ensinar as crianças a se colocar no lugar do outro, a sentir, a saber o que o outro sente. Exatamente. Então, e esse é um dos principais fundamentos da educação positiva, que é criar a habilidade de empatia e de resiliência. Então, é de empatia, de se colocar no lugar do outro e entender que eu não posso fazer nada para machucar o outro da mesma forma que eu não quero que faça para mim. E resiliência, que é para aprender com as coisas ruins que acontecem. E isso é uma coisa, eu trabalho bastante com criança, trabalho na área escolar, trabalho no consultório, e tem um déficit muito grande nas crianças de não saberem mais resolver conflitos. Então, a educação positiva, ela também vem para isso. Em vez do adulto entrar dentro de um conflito entre crianças, às vezes na escola, deixar e os pais estimularem que essa criança consiga resolver os seus conflitos. Então, na medida em que o adulto
para e resolve e explica isso para uma criança quando ela faz uma coisa errada, ela vai aprender pela modelagem. Ela vai entender que o pai está explicando e está resolvendo um conflito e ela vai saber fazer isso também quando não estiver na companhia dos pais. Isso é um estímulo à maturidade precoce? Sim, não diria precoce, mas necessária. Né? Claro que a criança lidar com aquilo que ela dá conta a partir da idade que ela tem e da maturidade que ela tem. Né? Então não vai uma criança ser agredida com 3 anos e ela ter que resolver sozinha. Não, né? Mas o colega não quer dividir o brinquedo. A criança não precisa chamar a professora para isso ou chamar o pai e a mãe. Ela pode negociar, aprender essa habilidade de negociar, entender que ela precisa explicar para o outro que ela quer o brinquedo, de negociar um tempo que ela possa usar. E isso tudo a criança faz, aprende a fazer conforme o exemplo dos pais em casa. Se os pais estimulam essa criança a negociar e a ter um diálogo, ela vai saber fazer isso também fora do ambiente familiar. Ângela, em tempos de internet, em tempos de virtualidade, de disponibilidade fácil de celular, de smartphones, enfim, inclusive para os pequenininhos, que às vezes os pais dão para se distrair e tudo mais, por falta de tempo, essa técnica, ela exige que isso seja um pouquinho deixado de lado e exige um pouquinho mais de dedicação dos pais, né? Exatamente. A gente está falando de uma técnica, de uma abordagem de educação que ela demanda muito tempo e muita atenção dos pais. Não é um jeito fácil de criar um filho. Mas, com de repente, é o jeito certeza necessário. Desculpa, é o jeito necessário e até um resgate do que era antes desses tempos modernos, né? Perfeito. Né? E por isso que está sendo falado tanto nisso, e essa necessidade tem aumentado cada vez mais, porque se perdeu muito desse contato afetivo entre pai e filhos. Então, é um treino comportamental sem usar emoções, sem usar afeto, né? O que tem criado vários tipos de problema, de transtornos de ansiedade. As crianças, como eu falei antes, não conseguem resolver seus conflitos sozinhas, né? Porque muitas vezes elas não são ensinadas a isso. Cada família é de uma maneira, cada pai, cada mãe tem um método de educar os filhos. Essa técnica, ela se aplica de uma forma diferente conforme o tipo de família? Com certeza. De todas as abordagens que existem, comportamentais, cognitivas, a psicologia positiva, todas elas têm coisas muito ricas, mas tem também aquilo que não vai se enquadrar no papel de algumas famílias, do jeito, na personalidade que tem os pais, porque depende do contexto que essa criança está inserida, a cultura em que essa criança está sendo educada. Então, tudo isso, na hora dos pais pensarem como educar os seus filhos, é importante que levem em conta que não existe uma cartilha única, não existe um manual. Mas, independentemente de qualquer coisa, eu vejo, pelo que tu menciona, que o fundamental é criar, é se estabelecer uma intimidade olho no olho, pai e filho, ou então do adulto-criança, na verdade. Exatamente. Né? Independente da linha em que se segue, se é mais um treino comportamental, se é mais uma visão positiva, o que vai fazer toda a diferença é a aproximação de pai e filho. Até porque eu não vou saber escolher a forma de educar o meu filho se eu não conhecer ele. Se eu não entender quais são as suas emoções, quais são as suas angústias. Então, primeiro eu preciso conhecer aquela criança, que não é porque nasceu naquela família que eu já conheço. A criança vai se desenvolvendo e é uma apresentação diária àquela outra pessoa. Então, ter esse contato próximo, do olho no olho, né, o contato físico, isso com certeza é fundamental. Ouvindo tu falar, me passa uma imagem na cabeça, porque a gente coloca adulto grande, criança pequena, e aí tem aquela questão da imposição. O adulto é maior, né, impõe, vem de cima para baixo. E, na verdade, o ideal, de repente, é o adulto se colocar na mesma posição da criança para ter aquele contato olho no olho e, a partir daí, se estabelecer essa relação positiva. Exato. É mais ou menos por aí. Exato. Entendi bem? Por aí. Exatamente. Claro, com algumas ressalvas, né? O ideal é que a rotina seja essa,
Mas tem algumas situações, e essa é uma das críticas que muitas pessoas fazem à educação positiva, e que é importante a gente pensar, que tem algumas situações em que precisa existir a hierarquia, né? Que precisa sem perder vir a autoridade, a ordem de cima, né? Que tem alguns casos em que a criança precisa entender que daí não tem negociação, né? O pai e a mãe precisam saber também o equilíbrio disso, né? Porque às vezes a criança não tem maturidade para entender a gravidade da situação. Então, se der para ela uma liberdade numa situação em que ela não tem maturidade para aprender, também não vai funcionar, né? Então, às vezes, é preciso, ainda assim, né, ter essa visão mais hierárquica. De, bom, isso é uma ordem, é uma regra, né? E até na educação positiva as regras precisam ser bem estabelecidas entre família, entre escola e criança. Mas o detalhe disso tudo é saber como impor essa regra, de uma maneira legal, de uma maneira tranquila. Exato, exatamente. Né? Porque o que a educação positiva traz? Quanto mais punições, a criança ela vai aprender por medo, e não porque ela entendeu e internalizou como um valor. Então, é claro que isso dá muito mais trabalho para as famílias, né? Mas para a criança vai fazer diferença, só que tem alguns valores em que essa criança não vai ter maturidade de internalizar, que então vai precisar mesmo, né, de uma hierarquia, né, propriamente dita, que seja compreendido, mesmo que por medo, né, de alguma punição. Ao longo da vida dessa criança, ela vai entendendo que isso é um valor. E não é porque hoje eu vou agir de uma maneira mais, de falar de um modo mais pesado, que amanhã, que daqui a um mês, nessa mesma situação eu não possa explicar. Então também precisa ter a sensibilidade de entender o que a criança precisa naquele momento. E eu acho que também com o decorrer do tempo, no momento em que os pais adotam esse tipo de comportamento, a criança já vai entender por que o pai ou a mãe está agindo daquela maneira e ela já vai assimilar com mais tranquilidade todos os comportamentos e altos e baixos do comportamento do pai e da mãe, né? Perfeito, exatamente. Os pais, eles são os modelos principais, né? Então, falando de educação positiva, um dos principais fundamentos é ser modelo, né? Então, o pai e a mãe que querem seguir essa linha de pensamento e de criação precisam também se colocar nesse lugar de modelos, né? De fazer aquilo que querem que os seus filhos façam. Porque, principalmente com criança e as menores, elas vão aprender por modelagem e não só pelo que escutam, porque às vezes nem entendem, né, a totalidade do discurso. Mas o modelo, o exemplo, ele sempre vai falar mais forte. Legal, então. Ângela, agradeço muito a tua presença aqui conosco no NT Sul, aqui no nosso estúdio, tá? Por essas explicações e por nos trazer também esse novo conhecimento da disciplina positiva ou da educação positiva, né? Muito legal. Parabéns aí, obrigado por tuas informações. Imagina, eu que agradeço. Você que nos acompanhou, obrigado pela companhia. Até a próxima.